Seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Matemática RJ para o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. E a banca é o Instituto IBEST. Convido vocês a seguirem o Instagram, Academia Matemática RJ, para ficar por dentro das novidades e, claro, se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos. Então vamos para nossa aula de número 3 nesse curso. Questão de número 6 na ordem do nosso curso. O número 1729 é conhecido como número de Ramanujan-Hardy. É uma homenagem aos matemáticos Godfrey Harold Hardy e Srinivasa Ramanujan. É o menor número inteiro que pode ser escrito como a soma de dois cubos positivos de duas formas diferentes. Muito específico isso, né? Considerando esse assunto, julgue o item. Os divisores primos de 1729 são 1, 7, 13 e 19. Essa banca gosta muito de questões de aritmética pura, né? Interessante. Bom, olha só. Se você já tá craque na definição de número primo, apesar de todo esse enunciado, toda essa trabalheira, toda essa confusão, toda essa gritaria e dedo no olho, você mataria essa questão em 1 segundo. O 1 não é número primo. A definição de número primo começa a partir do 2. E este, o 2, é o único número primo e par. Então está errado dizer que os divisores primos de 1729 são 1, 7, 13 e 19. Nem preciso ler o resto. Se ele botou 1 falando que o 1 é um número primo, então isso já está errado. Então já poderia acabar a questão aqui. Mas vamos estudar? O que é um cubo? Dois cubos positivos. São dois números elevados ao cubo. Isso aqui é um cubo. Cubo positivo, né? E se eu tiver menos 3 elevado ao cubo, isso aqui vai dar um cubo negativo. Vai dar menos 27. Isso é um cubo. Quando aparecer assim no português, você já sabe o que significa em matemática. E se a gente fatorasse o 1729, quando fala fatorar, significa transformar ele num produto de números primos, de fatores primos. Você vai ver que por 2, por 3 e por 5 não dá para dividir. Vai ter que começar pelo 7. Aí isso aqui vai dar 2. Vai sobrar 3 aqui, né? Desce o 2, 32. O mais próximo é 28. E aí sobra 4, 7, isso. Oh, perdão, 7 aqui. 247. Aí agora também já não dá por 7. Aí eu vou pro próximo número primo. 11. 11 também não divide esse 247. O próximo que vai dividir é o 13. E aí vai dar 19. 19 é um número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo, ou por 1, né? E aqui encerra a nossa fatoração. Então o número 1729 pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Eita, que 9 feio. Tá. Ele também pode ser escrito assim. Porque é a propriedade do 1, né? Na multiplicação, 1 é elemento neutro, ou seja, ele não altera nada. Eu posso deixar ele indicado ou posso suprimi-lo, certo? Mas, se eu disser que eu quero o 1729 expresso somente em fatores primos,
Eu tenho que escolher essa forma aqui, ó. Porque o 1, tecnicamente falando, não é um número primo. E só para relembrar, o número primo é aquele que é divisível por ele mesmo e por 1. Tá? E essa definição só abrange a partir do 2. Do número 2. Questão 7. O mesmo enunciado, tá? Então vou pular direto para afirmação. Ele pede para julgar esse item aqui. Então aqui ele está apresentando, né, a possível forma desse número ser escrito com a soma de 2 cubos positivos. A gente tem que avaliar se essa equação é verdadeira. Então, eu tenho 1729 de um lado e eu estou dizendo que isso é equivalente a essa brincadeira aqui. Ok. Vamos lá. 1 elevado a 3 é 1. 1 elevado a 1 milhão vai ser 1. Porque vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 milhão de vezes. A gente vai mantendo essa... Vai repetindo o lado esquerdo. Porque a gente está querendo analisar o lado direito. Se a gente terminar de calcular o lado direito e ver que as duas coisas são equivalentes, beleza, a equação é verdadeira. Do contrário, ela é falsa. É uma equivalência falsa, né? O 12 ao cubo não é tão fácil de calcular, né? 12 ao quadrado, para quem já está com um pouco de prática, tá mais fácil, mais acessível. Só que aí é 12 ao quadrado vezes 12, né? Para chegar no 12 ao cubo. Então aqui dá 8, 8, 2, 4, 4, 1, 8, 12, vai 1, 7, 1. Então 12 ao cubo é 1728. E percebemos que realmente o número 1729 equivale à soma desses dois cubos aqui. Então, o gabarito dessa afirmação é certo. Questão 8. De novo, o mesmo enunciado. E então a gente vai pular direto para o comando, né, da questão. Mesma coisa que a questão anterior, a gente tem que saber se essa equação é verdadeira, tá? É a mesma coisa, gente, que julgar uma proposição lá na lógica proposicional. Você tem que avaliar se o que está sendo dito ali é verdade ou não. Só que aqui é uma afirmação matemática. Não está em português. Mas em português seria... Eu construir essa afirmação em português, né? É dizer, o número 1729 é equivalente à soma entre 9 ao cubo e 10 ao cubo. E aí isso é uma proposição. E ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu tenho que investigar. A mesma coisa que a gente fez na anterior. A gente vai investigar o lado direito da equação e ver se ele bate. Vamos armar a continha aqui. 9 ao quadrado é 81. Vezes 9 dá 729. Beleza. Potência de 10 é fácil de fazer, né? Eu repito 1 e boto tantos zeros quanto o meu expoente indicar. Caso expoente positivo, né? Então, 3 zeros. E já conseguimos ver que a conta vai bater certinho, né? Então, acabamos de aprender nessa prova as duas formas de escrever esse número de Ramanujan-Hardy, como eles descobriram que seria possível de escrever ele, né? Questão 9. Certo dia, Cronos decidiu olhar seu relógio, que marca as horas com números de 0 a 23, e os minutos com números de 0 a 59. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Aí ele afirma: há mais possibilidade de um minuto mostrado ser um divisor de 60
do que a hora mostrada ser um múltiplo de 2. Bom, até aqui já dá para perceber que não é uma boa ideia ir para essa prova sem saber bem o que é múltiplo e o que é divisor. Vamos fazer... eu já expliquei nas aulas anteriores sobre múltiplos e divisores. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão aqui do número de elementos de um intervalo. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu peço para para você contar quantas páginas tem, pega um livro aí e eu falo quantas páginas tem da página 2 até a 60. Aí você fala, meu livro só tem 40 páginas. Olha a bobeira, hein? Como que você faria? Depende. Tem 3 situações, tá? E aí, essa avaliação você vai ter que fazer. Você quer incluir os extremos? Sim. Então tá. Então aqui situação A. Eu quero incluir os extremos. Então nesse exemplo eu vou pegar a página de numeração maior. E dela eu vou subtrair a página de numeração menor. E eu tenho que adicionar 1. Eu tenho que adicionar uma unidade. E eu já vou falar do porquê. 60 menos 2 vai dar 58. Mais 1, 59. Então da página 2 até a página 60, incluindo as duas, formando os extremos, há 59 páginas. Na situação 2, você não quer incluir um dos extremos. E aí você vai fazer a subtração normalmente. Essa subtração normal sem adicionar o 1, você está excluindo um dos extremos. Você está fazendo, por exemplo, quantas páginas tem até para você sair da 2 e chegar na 60. É isso que você está fazendo. Ou seja, a diferença pura, né? Aí você vai chegar ao resultado de 58 páginas. E na terceira situação, que é mais rara, mas é bom que você tenha esse entendimento, é que você não quer incluir nenhum dos extremos. Eu quero saber quantas páginas tem dentro do intervalo compreendido entre a página 60 e a página 2 sem incluí-las. Ou com extremos exclusos, né? Excluídos. Exclusos, não sei se isso existe. Então você faria como? 60 menos 2 menos 1. Porque nessa situação do meio, você inclui um dos extremos só. Para incluir os dois é a situação A. Para incluir só um é a situação B. E para excluir os dois extremos é a situação C. Você tem que subtrair um. No caso, seriam 57 páginas. Isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo, principalmente para definir muito rápido o número de múltiplos de um número dentro de um intervalo dado. É por isso que eu quis fazer essa explicação. Então vamos lá. Não vou fazer aqui embaixo não, vou fazer em cima mesmo. Vamos para a questão de fato agora. Primeiro, um raciocínio importante. Com isso aqui entendido, vamos calcular a quantidade de horas em termos de numeração possíveis. É uma briga eterna com o português aqui. Ele fala que as horas vão de 0 a 23. E aí aqui que vai entrar esse conceito do número de elementos de um intervalo. Quantos números possíveis eu tenho então? Aí você vai refletir. Os extremos estão incluídos? Sim. Eu posso olhar para o relógio e está lá 0 horas. Da mesma forma que pode estar 23 horas. Falando das horas, né? Logo, a minha conta para saber quantos elementos eu tenho é essa. 23 menos 0 mais 1. Igual a 24 possibilidades. Isso aqui é importante, tá?
E para os minutos? Ele fala que os números dos minutos vão de 0 a 59. Então, quantos números são possíveis lá? Percebe que, se tratando de horas, qual é o elemento, o fenômeno que eu estou estudando? As horas de um relógio. Então, faz sentido eu incluir os dois extremos do intervalo que ele me indicou. Porque são valores plausíveis de se aparecer no relógio. Então, eu vou fazer 59 menos 0 mais 1. Então, eu tenho 60 números possíveis para os minutos. E isso aqui é importantíssimo. Definimos isso aqui. Agora vamos atacar o problema que já começamos, né? Nessa parte que a gente já começou. Ele disse que há mais possibilidade de eu olhar para o relógio e no lugar dos minutos, o número que estiver aparecendo lá ser um divisor de 60, do que eu olhar para o relógio e lá na parte das horas, o número que estiver mostrando lá ser um múltiplo de 2. Foi isso que ele me afirmou. Aí nós temos que testar essa afirmação para julgá-la em verdadeiro ou falso. E para analisá-la, vamos ter que saber achar o número de múltiplos de um intervalo e achar os divisores de um certo número. Falar do múltiplo primeiro. A gente já fez esse tipo de exercício de achar múltiplo no intervalo em outras aulas. Mas vamos fazer devagar aqui também. Já sabemos que eu tenho 24 números dentro desse intervalo. Então, para achar os múltiplos de 2 dentro desse intervalo, eu pego esse número de elementos e divido por 2. Isso aqui vai dar 12, o resto 0. O resto 0 indica que eu comecei do primeiro número da minha sequência, fui pulando de 2 em 2. Meu último pulo me deixou exatamente no extremo final, né? Saí do extremo inicial, fui pulando de 2 em 2. E meu último pulo, meu 12º pulo, me deixou exatamente no extremo final. É isso que indica o resto 0. Ok. E o que isso quer dizer? O que o quociente indica? Indica o número de múltiplos de 2 nesse intervalo. Essa anotação aqui é a anotação para número de elementos de um conjunto, tá? Também pode aparecer assim, um Nzinho. Que é o conjunto, normalmente em letra maiúscula. Então aqui é 12. Beleza. Agora eu uso essa informação anterior. Quantas possibilidades eu tenho para eu olhar para o relógio e ele ser um múltiplo de 2? Tenho 12 possibilidades. Em quantas no total? Quantas possibilidades tem no total para as horas? 24. Então, você rapidamente percebeu que é uma possibilidade, se eu colocar em porcentagem, de 50%. Tá? É probabilidade bem basiquinha aqui. É quase que instintivo você entender essa fração aqui como uma probabilidade dentro desse contexto. Tá. Agora a gente vai avaliar a quantidade de divisores de 60 e julgar a afirmação que ele fez. Como achar os divisores de um número? Você poderia ir tentando, fazendo por tentativa e erro, certo? Ou você pode aplicar esse algoritmo aqui. Aliás, pelo contexto da questão, não preciso nem saber quais são os divisores, mas quantos são. E para calcular quantos são, vou usar um algoritmo que a gente usou na questão anterior também. Eu vou fatorar o 60 e olhar para os expoentes dessa fatoração. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O número de divisores de 60 vai ser indicado por essa bruxaria aqui, ó. Eu pego esses expoentes e somo 1 a cada um desses expoentes. Aqui você sabe que não está indicado nada, então é 1. Não está indicado nada, é 0. Não, se fosse elevado a 0, é 1. Qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então não é 0, é 1.
Beleza, então eu pego o 2 e adiciono 1. E depois eu faço o produto entre essas somas. Aqui o 1 adiciono 1. E o outro 1 eu adiciono 1. Para você fazer isso aqui, você tem que fatorar e depois deixar tudo numa base só, tá? Numa base com um só. Igual eu fiz aqui, ó. Perceba que aqui o 2 apareceu 2 vezes, mas eu botei ele numa base só e consertei o expoente. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. Concorda? 3 vezes 4, 12. Então o número de divisores 60, divisores positivos, né? Porque aqui a gente está trabalhando no universo dos números naturais. Você não fala em hora negativa. Então, achamos que tem 12 múltiplos de 2 lá no contexto das horas e 12 divisores de 60 aqui no contexto dos minutos. Aí você faz a pergunta, 12 possibilidades em quantas no total? 60. Tá. Aqui você já nem precisaria botar em porcentagem para comparar, você só olhava no numerador e denominador. Aqui eu tenho o mesmo numerador. Significa que quanto menor for meu denominador, então maior vai ser meu número. Então esse número vai ser maior que esse daqui. Então esse número indica o quê? O número de possibilidades. Então há mais possibilidades de eu olhar para o relógio na parte das horas ter um número múltiplo de 2 do que mais possibilidades de eu olhar para o relógio na parte dos minutos, o minuto que está mostrado lá ser um divisor de 60. É isso que essas frações, quando comparadas, estão indicando. Mas vamos passar para a porcentagem. Uma coisa que ajuda muito saber é literalmente a definição de porcentagem, mas às vezes a gente simplesmente não vê assim. Porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Então tudo que você sabe fazer com fração, você sabe porcentagem. Só basta trabalhar com frações de denominador 100. Então, ao invés de dividir isso aqui para depois achar o valor decimal, aí depois transformar em porcentagem, vamos usar umas simplificadas e umas frações equivalentes para chegar nisso mais rápido. É possível simplificar por 6 em cima e embaixo, certo? Aqui fica 2 e aqui 10. Aqui já dava para ver 20%, mas se não viu ainda, pensa o seguinte, tu tá tentando chegar no denominador 100. Aí tu chegou nesse 10 aqui, para chegar em 100 tem que multiplicar por 10. Então tem que multiplicar por 10 em cima também, né? Para manter a fração equivalente. E aí, ó, pronto, 20 sobre 100. Isso aqui é o quê? 20%. Espero que esteja pegando na tela, deixa eu verificar. Tá. 20%, beleza. Então agora você compara. Eu tô analisando possibilidades. Essa aqui tem 50% de chance de acontecer. Essa aqui tem 20% de chance. Qual que tem mais chance de acontecer? A de 50%. Só que ele afirmou o contrário. Ele afirmou que essa situação aqui dos divisores tem mais chance do que a situação dos múltiplos. Logo, essa assertiva está errada, está incorreta, falsa. Nota de R$3. Beleza? E com essa questão, a gente vai encerrar essa terceira aula. De novo, pelo menos na minha opinião, foi uma questão bem produtiva, bem divertida também. Muito obrigado. Se gostou, compartilhe com alguém que você acha que terá interesse nesse conteúdo. Se inscreva, beba água, se exercite e até a próxima.